tento conversar com eles, porque eles não tem nada a ver com isso. Absolutamente. É uma coisa de dois. É você conversar com um cara do Sudão, que o cara só tem, o cara é islâmico e tal, vou falar dando o mulher do cara. Fala um quê? Mas a gente acha que não, que todo mundo, quando fala, usa a tenta do lado. Aí você pega um cara do Camarão e tal. Então, esse olhar nosso de tentar simplificar pela religião nossa conversa, também é um barco furado. E aí o Brasil, vamos ficar ali. E nós, como é que estamos nesse processo? A gente passou por um processo de crescimento de relações econômicas no governo Lula. Foi o melhor período que houve nos últimos 20 anos. Eles conseguiram, algumas regiões, dobrar, triplicar as relações econômicas. O Lula era verdadeiro vendedor, viajante, cachê, viajante, ele ia para lá e para cá. Dilma entra no recesso. A Dilma não gosta de viajar, não gosta de política internacional, não gosta dessas coisas. Ela simplesmente parou. Então você teve um retrocesso. Quando você vai conversar com os embaixadores africanos, qual é a conversa deles? Mas vocês querem conversar conosco, vocês não colocam uma companhia aérea que vai para lá. Uma só. Já tem 4 companhias fazendo, acho que para todas elas africanas. Vocês apresentam o projeto modelo. Aí pega um projeto aqui, da Embrapa, para atingir 10 mil pessoas. O problema deles é 800 mil. Pega um projetinho piloto e fala, estão fazendo cooperação. Quando na verdade o tamanho do problema é maior. Vocês veem de uma imagem que é fácil abrir créditos para vocês. Não é verdade. Não tem maneira de crédito fácil, tá? Vocês querem vender para nós sem viajar para lá. As missões brasileiras para lá são muito... Só depois de 4 anos, esse ano, foi pela primeira vez o ministro dos Exteriores, o Mauro, foi visitar 4 países: Gana, São Tomé e Príncipe, Angola e Moçambique. Só depois de 4 anos e tal, fez um almoço lá e tal. Então, nós estamos num processo de retomada de uma administração dos últimos 4 anos que parou de declinar e tal. E nessa relação entre Brasil e África, aí, Elias, onde nós entramos nessa história? Como é que nós negros estamos inseridos nessa questão? Quando você lê a lista de quem está participando da mesa de negociação, não estão lá. Mas nem como conselheiro, a gente não está lá. A gente não faz parte de uma discussão, vamos dizer assim, da política maior de exportação brasileira em absolutamente nada. Nada. Não, e tem mais. Nós não nos vemos nesse processo. Quando você tenta falar com outro colega seu, que a África hoje, ela faz parte do meu dia a dia no Brasil, o cara não consegue entender isso. Para ele, a África é um negócio tão distante que tem a ver com música, tem a ver com cultura, mas não tem a ver com comércio, nem com sobrevivência dele. Enquanto os chineses, os turcos, os indianos estão lá fazendo comércio adoidado, nós estamos discutindo se a gente vai ou não vai ainda. E tem mais. Nós não conseguimos construir, como diz o Zulu, um projeto alternativo para dizer, ó, nós brasileiros, negros, queremos participar dessa discussão comercial. Nós queremos discutir com o BNDES. Eu quero que o BNDES sinta com a gente aqui e diga, vamos fazer um projeto grande, e que você envolva nós para podermos ter um papel de participar das visitas comerciais e tal, e com visibilidade. Ah, mas por que interessa? Claro que interessa. Eu estou falando de um mercado de 1 bilhão e 200 mil pessoas. Estou falando de uma classe média, 200 milhões. 2 milhões, desculpa. Estou falando de uma classe média que surgiu nos últimos 10 anos de 300 milhões de pessoas. Falando desse mercado. Estou falando de um mercado que é o seguinte: a África, nos próximos 20 anos, será o continente mais jovem do mundo, ou seja, terá muita gente em idade produtiva em relação a isso. Então, tem que fazer um planejamento em relação a isso. Vocês sabem qual é o continente, depois da Ásia, o maior consumo de celular do mundo? Vão dizer que é os Estados Unidos. Não, não é. Porque somar Estados Unidos na Europa não chega ao número de celular que tem em África.
É uma loucura. Mas, como não tem nem telefone, celular é uma grande... Então, você tem um mercado que a gente não está... A África hoje cresce, em média, 5 pontos de média de PIB por ano. A gente vai 8 anos para a gente conseguir chegar em zero, vai ser uma luta. E você tem isso acontecendo e tal. Você tem países como a Etiópia que chega a crescimento a mais de 10 pontos. Então, nós trabalhamos, voltando à questão central. O que é que nós queremos para a África? A gente brigou durante décadas para discutir a lei de 633. E nós estamos desperdiçando essa chance. Não fazer uma discussão mais profunda sobre o que é que nós temos que ensinar para a nossa juventude, para entender como é que é esse mercado. Qual é o nosso papel nesse processo? Vocês podem imaginar uma discussão dessa no Brasil, fora Salvador? Presta bem atenção. Vocês podem imaginar uma discussão envolvendo a África sem pensar em Salvador? Mas o que está acontecendo hoje? Não há nem Salvador, nem lugar nenhum. A África não faz parte da nossa estratégia de discussão política, de alternativa para a discussão. Ela entra nesse processo. Ela entra nesse processo de discussão como um adendo em relação a isso. Para finalizar, vou falar de um outro aspecto que me chamou muita atenção: o papel da mulher. Uma coisa que me impressionou, que eu comecei a perceber, é que alguns países africanos têm uma participação de mulheres no parlamento que são, colocam o Brasil no chinelo. Pegar o Ruanda, por exemplo. O Ruanda é o terceiro país do mundo com maior participação de mulheres no parlamento. Cabo Verde tem 17 mulheres ministras. 17. Cabo Verde agora tem uma candidata no Banco de Desenvolvimento Africano para ocupar a presidência. Cabo Verde está fazendo isso. A presidência da Comissão da União Africana é uma mulher sul-africana, uma médica, que foi ex-esposa do atual presidente, que é Jacob Zuma, que é Dlamini Zuma, e que foi, sabe quem é essa mulher? Foi a mulher que nos recepcionou lá em Durban, que era ministra das Relações Exteriores da África do Sul. Essa mulher fala: o que você observa na África do Sul? Um investimento em lideranças femininas impensável para nós. E sabe quais são os cargos que essas mulheres ocupam? Normalmente deve ser cargo da cultura. Não. A ministra da África do Sul de Defesa é uma mulher. Do Quênia, uma mulher. Você tem várias mulheres que ocupam cargos de destaque dentro desse processo e tal. Eu costumo brincar com as feministas lá em Brasília e falar: olha, você, de vez de ficar discutindo com as mulheres da Europa, você tem que conversar com as africanas. Eles vão ter algumas surpresas aí em relação a esse processo, porque efetivamente vocês não estão enxergando as conquistas. Mas em todos os países, você pega Angola, pega Moçambique, as mulheres estão controlando o parlamento já pelo segundo mandato já. Não é controlando, elas vão ter a presidência do processo. Então há uma mudança em alguns cenários que para nós seria importante ter a ousadia de dizer: olha, nós temos que começar a discutir a África do cotidiano de hoje com uma postura de montar estratégias que possam englobar a nossa situação enquanto negro aqui. Então é o seguinte, eu estou pensando em propostas que possamos discutir com quem financia esse comércio exterior, sentar com o BNDES e falar: nós queremos participar desse negócio. Nós queremos ter ousadia disso. E também ter ousadia de dizer para os nossos irmãozinhos, falar assim: olha, isso que está escrevendo nesses livros não está ajudando. Falta um pouco de leitura aí. Falta um pouco de reflexão sobre efetivamente que África nós queremos em relação a isso. Então, prezadas senhoras e senhores, eu não trago só notícias ruins. Eu não sou aquele que traz. A notícia boa é que Salvador fez esse evento aqui para a gente fazer trocar ideias e ter opiniões divergentes, diferentes de cada um de nós poderes. Essa é a grande novidade. Porque se a gente manter nesse ritmo aí que está nesses livros didáticos, nesses debates sobre África, que nós não participamos, nós não estamos roubados. Estamos fritos.
Porque você vai na reunião para discutir, você vai numa reunião com os grandes empresários, das grandes empresas brasileiras que estão em África lá, e se sente nada, porque, pô, mas cadê nós aqui? Tem emprego, nada. Fala, pô, tem alguma coisa errada. Será que sou eu? Essa é a minha dúvida, então. Então, boa noite, gente. Obrigado. Obrigado, Ivaí. É uma grande provocação e quero convidar vocês para participar conosco. Queria sugerir que quem tiver dúvida ou quiser falar, a gente recolheria 3 pessoas para que depois a mesa também pudesse contribuir, opinar e tudo. Jorge Watts já deu um depoimento aqui hoje bacana. Diz que o resultado do DNA dele foi de querer europeu. Mas não fique tão triste não, porque do maestro do Ilê também foi de querer europeu, não é isso? Marcelo Pan, tem aqui a Laíde também, que é originária da Nigéria, vovô da Serra Leoa e da Guiné-Bissau, Zulua do Camarões, né? E o meu resultado foi de Gana, povo bacana. O Olodum fez uma experiência interessante recentemente, nos últimos 6 anos. Nós temos falado muito dessa África que Ivaí faz agora uma crítica. Falamos de Dogões, do Mali, que foi um grande sucesso recentemente. Falamos de Ashanti no 2014. E esse ano falamos da Etiópia, a Cruz da Libela, já falando sobre o cristianismo africano, em outra perspectiva. Mas por coincidência ou não, tanto o Olodum como o Ilê está começando a rever o fato de só operar, só lidar com a cultura, com a identidade religiosa e tudo. Então, o tema do Ilê do Carnaval 2016 vai ser o recôncavo baiano, afrodescendente. O tema do Olodum vai ser Brasil, mostra a tua cara. Eu sou Olodum, quem tu és. Então, tudo indica que, quase com a nova sintonia, 2 blocos afros importantes da de Salvador vão mergulhar nessa expertise de serem afrodescendentes, para discutir economia, política, intercâmbio, participação das mulheres, juventudes. Temos falado muito com o Jorge Watts sobre o Bando Teatro do Olodum, os fãs do Olodum participarem ativamente das apresentações, descobrir o teatro, ser plateia no teatro, formar plateia do nosso Bando de Teatro, que gerou Jorge Watts, do Eric Braz, Lázaro Ramos, Ivan. Ele está aqui, de óculos e tudo. Então, assim, esses atores e atrizes negros do Olodum ou dos bandos de teatros negros precisam daqueles que curtem os blocos, as músicas, também discuta isso, porque além do teatro tem o cinema, a comunicação pública e uma série de coisas. Esse tipo de debate nosso é realmente para provocar. É um papel do Olodum, além de fazer a música no domingo, na terça-feira, no Carnaval, discutir a economia, a política, o Pelourinho, o bairro da Liberdade, e não precisamos ter opiniões iguais, não. O depoimento de Zulu aqui tinha um caminho, o depoimento da vice-prefeita Sérgio Sacramento tem outro caminho, as informações que a professora Elisa Nascimento trouxe para a gente aqui tem outro caminho, e evidentemente que nos próximos debates agora de julho, agosto, setembro, nós queremos aprofundar isso. Essa década é destinada aos afrodescendentes, não é destinada para os africanos ou para a hegemonia dos africanos para a gente. É para a gente também sentar na mesa de negociação com os africanos e dizer o que nós queremos, já que somos uma grande maioria aqui em Salvador, na Bahia e no Brasil. Então, eu queria abrir para que quem quiser fazer perguntas ou questionamento, encaminhamento, fazer para que a gente possa recebê-los aqui com mais provocação ainda. A Célia está ali se mordendo para responder mais coisas, né? Vamos que vamos. Portanto, está aberto para quem quiser fazer perguntas, questionamentos e tudo. Informação e informação. Interessante. Eu, o ano passado, em 2013, no mês de maio, fui convidada por Maurício Pestana para participar de um evento do Dia da África. Ele tive a oportunidade de rever o professor Ivaí. E lá ele falou desses mesmos problemas, essas mesmas questões, de alguma coisa que angustia ele já há muito tempo. Porque isso foi em 2013. E lá nós estávamos no Dia da África com alguns embaixadores e estudantes.
discutindo as questões econômicas. No ano passado, a professora Ivete Sacramento, de novo, a professora Ivete gosta de mim, porque ela é discípula séria. Você, nessa cadeira de vice-prefeita, tem que fazer um olhar diferente para os estudantes africanos. Eu já tenho que me preocupar com os nossos estudantes daqui, ainda tenho que olhar os africanos. Eles chegam aqui completamente largados, sem direito a nada. Se o racismo é pesado com nós, que somos daqui, imagine com eles. E aquilo me chamou a atenção. E nós começamos a... Aqui, talvez, professor, seja o estado que mais recebe estudantes africanos do Brasil. Eles entram por aqui para daqui para as outras partes do Brasil, para aprender o português, que nós temos um centro de estudo de português especificamente para estudantes africanos, e temos uma universidade para estudantes africanos, que fica lá na cidade de São Francisco do Conde, um projeto, exatamente, né, a Unilab. Então, esse ano nós montamos um grupo, liderados e organizados por Maurício e alguns lá da equipe da vice-prefeitura, para acolher esses estudantes africanos. Primeiro fizemos uma reunião com todos os que já estavam aqui e ouvimos quais são os seus. Eu soube que vocês têm problemas com chega, que vocês têm dificuldades para ficar na cidade. Quais são os problemas que vocês têm? E quais são os objetivos de vocês aqui no Brasil? E quais as experiências econômicas, culturais, que vocês levam daqui para a África e vice-versa com essa troca? E tive a oportunidade, professor, de conhecer coisas fantásticas. Por exemplo, o estudante africano que veio para aqui, teve a oportunidade de fazer estágio na Petrobras e hoje já desenvolve uma série de trabalhos lá na África. E viver essa realidade aqui. Soube dos problemas e fizemos um estudo, construindo uma estratégia de como poderíamos minimizar todo esse processo. E recebemos 40 estudantes africanos que vieram estudar todos os assuntos. Então, assim, no meu entendimento, nós estamos construindo a base que pode ajudar muito nessa relação Brasil-África para os próximos 20 anos. Porque são pessoas que estão estudando aqui, conhecendo a nossa cultura mais profundamente, vieram aprender em diversas áreas, em tecnologia, porque estão estudantes de engenharia, eles vieram para estudar direito. E eles falam, claro, não tem nada a ver a legislação de lá para cá. Mas em engenharia, em matemática, em economia, né, em biologia, em química, em todas as áreas. Então, eu acho que esse olhar que a professora Ivete me pediu para ter e fazer, em função dessa minha condição de vice-prefeita, foi muito importante, porque dá um pouco resposta para essa questão que foi colocada, dessa necessidade, com um pouco do que eu vi lá em Brasília, no Dia da África, em maio do ano passado, quando estamos discutindo realmente, os africanos não querem mais saber, eles sabem que nós temos essa força da cultura, mas a ideia é discutir questões econômicas, questões de desenvolvimento, e nisso, se nós nos unirmos, nós vamos ficar insuperáveis. Boa noite. Professor Ivaí, você fez uma provocação aí boa agora e eu fiquei aqui mexido com aquele